Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo, eu quero aqui contar uma experiência no qual eu tive, já há alguns anos atrás, e essa experiência foi uma experiência muito marcante. Eu já contei aqui para todas vocês, já falei sobre essa experiência, e essa experiência me marcou muito, e já começar dizendo aqui nesse vídeo que é muito perigoso você estar em um lugar na sua casa e ter ali um objeto, um móvel ou algum utensílio no qual você não sabe da origem, ou a pessoa que te deu recebeu de outra pessoa, irmãs. Isso é perigosíssimo, perigosíssimo. E eu senti nesse dia, e tá contando aqui sobre o mistério do guarda-roupa, e como que Deus ele revela o oculto, o profundo e o escondido. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que todos nós iremos comparecer perante o tribunal. E Deus ele perscruta, assim que está escrito, tudo e todos. E eu quero aqui já contar de uma forma rápida, breve e sucinta, que eu fui criada pelos meus avós, não aqui nessa casa onde eu moro, onde eu resido, mas em uma outra casa, em um outro lugar. E eu fui para lá bem pequenininha, e lá já tinha esse móvel, que eu até já contei aqui em um outro vídeo sobre o móvel também, que eu me desfiz daquele móvel. Eu tenho lembranças desse móvel, mas o guarda-roupa ele veio depois. Eu já estava um pouco crescida, devia ter ali uns 12 anos, 11 anos, e um familiar meu na época foi fazer um serviço junto com uma outra pessoa, uma obra de pedreiro em um outro lugar, esse parente. E como forma lá de pagamento, a pessoa lá, eu era criança, irmãs, 11, 12 anos. Eu sei que esse guarda-roupa, um guarda-vestido, um guarda-roupa de madeira maciça foi parar lá em casa. Como forma de pagamento, a pessoa parece que deu uma parte em dinheiro, e como forma de pagamento, deu esse guarda-roupa, que era de madeira maciça, um guarda-roupa grande, com bastante espaço para guardar muitas coisas. E aquele guarda-roupa ficou lá e realmente supriu a necessidade ali da família, Cada um tinha ali o seu espaço dentro daquele guarda-roupa de madeira, madeira boa. E aquele guarda-roupa, irmãs, foi me seguindo. Meus avós morreram, minha avó e meu avô morreram, e eu tive que vir sair de lá daquela casa, porque ficou uma briga por causa da casa. Com a briga por causa da casa, e ali eu tive que sair e vim para a companhia, da minha mãe, no caso, mas depois eu passei a morar só, até naquele momento. E ali, irmãs, o fato é que esse guarda-roupa me seguiu, ficou comigo um guarda-roupa. E eu vivendo e guardando as minhas coisas, o guarda-roupa bom, o guarda-roupa servindo e tal. E ali eu aceito Jesus, na verdade que é Ele que nos aceita. E tomei um compromisso de fato, de verdade com Deus. E ali, graças a Deus, tudo caminhando. E ali eu comecei as minhas consagrações, fui buscar o Senhor. Foi numa época que eu fazia muitos jejuns para a minha vida, para o ministério, porque eu não entendia muito bem esse negócio de ministério. Eu queria aprender a pregar, que eu não sabia
Ai, mas eu tinha até medo do livro do Apocalipse. Quando eu aceitei Jesus, eu não li a Bíblia, eu não entendia nada da Bíblia. Não entendia nada, irmãs, não entendia nada. E eu queria aprender, e eu ia para o monte, eu orava, eu jejuava. E fui entender esse negócio de chamado. E os vasos falando para mim que eu ia pregar, que Deus ia me usar na pregação. E eu, Senhor, como é que tu vai me usar na pregação se eu não entendo nada? Eu olho com a minha Bíblia lá no monte, abrindo a Bíblia. Senhor, me ensina o que está aqui, Senhor. Mas foi nessa época ali Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando, Deus foi trabalhando. E o que os vasos entregavam realmente acontecia. E ali, irmãs, devido ao passar dos anos, a minha busca, a minha intensidade, fiquei longos anos assim, irmãs, longos anos assim. Aí ali Deus foi me dando dons, né? Um pastor falou, Raquel, Deus vai te dar ferramentas espirituais, você vai ver. E ali, irmãs, foi um período da minha vida assim, de muita busca, muita consagração. Eu era assim até mais magra, e eu tenho muitos fatos marcantes dessa época. Foi muito importante. E o fato é que nesse momento, irmãs, ao passar dos anos, 2 ou 3 anos, eu tinha a sensação, quando eu passava assim, né, do quarto para o banheiro, que tinha alguém me olhando dentro do quarto. Tinha alguém me olhando. Meu Deus. Alguém me olhando. E eu em oração, meu Deus. Eu passava assim, alguém me olhando. Uma sensação que alguém me olhando. E alguém me olhando do lado assim, no lado onde ficava o guarda-roupa. Aí eu comecei a ficar cismada. Aí eu já passava, já identifiquei da onde que vinha aquele olhar, aquela sensação esquisita, uma sensação estranha. Até então, irmãs, eu vivia normalmente, dormia no quarto, vivia no quarto. Nada tinha me incomodado em nada, mas quando eu mergulhei mais profundo ainda na oração, no jejum, no monte que eu já falei para vocês, eu comecei a me sentir, né, uma presença estranha, algo estranho naquele guarda-roupa. Eu identifiquei que era do guarda-roupa. Meu Deus, de onde que tá vindo isso? De onde que tá vindo? De onde que procurei as coisas no quarto? Da cama não era, né? E tinha poucas coisas, né? Era do guarda-roupa. Irmãs, e ali mesmo que me incomodava, parecia que tinha uma pessoa ali olhando para mim. E ali, irmãs, com o passar do tempo, aquilo foi me incomodando mais ainda. E ali aqui uma lição aqui que eu quero falar para você. Eu tomei a decisão de me desfazer daquele guarda-roupa. E como eu não tinha condições financeiras na época de comprar um guarda-roupa, um móvel, qualquer coisa para eu guardar as minhas roupas, eu nunca tive muitas roupas, irmãs. Eu prefiro ter poucas peças. Eu tenho até que tirar mais algumas roupas de lá. Já tem uma bolsa, tem até que eu sinto que eu tenho que tirar mais. Eu prefiro assim, ter poucas peças no meu guarda-roupa, mas que sejam peças funcionais, que tudo combine com tudo e que fique bem. Assim, desse jeito. E duráveis. Então eu não tinha assim muitas roupas, né? Mas ali eu tirei, coloquei as cadeiras tudo enfileiradas, algumas cadeiras daqui da mesa da sala, botei lá uma do ladinho da outra. Fui dobrando a minha roupa, fui botando ali, fui botando as roupas tudo assim dobradinhas, coisinhas, tudo organizado. E eu tinha tomado mesmo a decisão, Senhor, eu vou tirar esse guarda-roupa. E tirei, mas fui tirando, fui quebrando. Eu comentei com um familiar meu, o familiar, não, esse guarda-roupa tá bom, esse é um grande erro. Às vezes Deus te dá uma visão, Deus te dá uma revelação, você vai e comenta para o outro que às vezes não está no mesmo nível, não está na mesma sintonia espiritual.
Isso é um grande erro, viu? E eu falei para a pessoa, eu vou me desfazer desse guarda-roupa, porque eu estou incomodada com esse guarda-roupa. E a pessoa, que era grande responsável, que lá no passado tinha trazido o guarda-roupa, falou, não, o guarda-roupa tá bom, tu vai se desfazer, tu vai botar tuas roupas onde? Você não tá bem, não. Você não tá bem da mente. Você não tá bem da mente. Como que vai quebrar o guarda-roupa se você não tem outro? Irmãs, às vezes, irmãs, o homem e a mulher de Deus, às vezes não pode ser muito normal, não, irmãs. Tem que deixar essas normalidades, às vezes, para os outros, mas às vezes o homem, a mulher de Deus, a pessoa que está ali na direção de Deus, às vezes faz certas coisas que para os outros parece que não é muito normal, não. E ali eu esperei aquela pessoa ir embora e pensei, orei, analisei, falei com Deus, não, tá decidido mesmo. Que eu penso muito antes das coisas, viu, irmãs? E aqui eu quero falar para vocês, sempre antes de alguma atitude muito importante, pense, reflita. E ele não, vou tirar, tirei o guarda-roupa, quebrei o guarda-roupa, me desfiz do guarda-roupa e depois quando aquele parente olhou tudo, aí eu falei, não, eu me senti muito mal com aquele guarda-roupa, eu já não estava me sentindo bem. Aquele guarda-roupa parecia que tinha algo ali dentro me olhando, dentro do quarto. E ali, irmãs, eu sem saber de nada, a pessoa confessou. É, Raquel, realmente. Aquele guarda-roupa, Deus ainda fez a pessoa abrir a boca e falar, irmãs, para testificar. É, Raquel, realmente aquele guarda-roupa aconteceu o seguinte. Aí a pessoa foi me falar, irmãos. Eu fui fazer um trabalho assim, de obra de pedreiro, eu e um outro pedreiro, aí falou o nome da pessoa. Essa pessoa foi como auxiliar, né, um ajudante de pedreiro, porque o pedreiro mesmo era outra pessoa. E nós fomos lá no centro, que as irmãs já entenderam, lá onde tem, né? E chegou lá, a mãe de santo lá, a pessoa lá, não teve como pagar, deu uma parte em dinheiro, a outra parte deu o guarda-roupa. E eu trouxe o guarda-roupa. Então, mas a pessoa pegou o guarda-roupa, eu fiquei com o guarda-roupa e a pessoa não tinha falado nisso. A pessoa testificou depois que eu joguei o guarda-roupa fora, queimei o guarda-roupa. E ali, com o passar do tempo, Deus providenciou um local, né? Um armário para guardar. Mas é muito perigoso você receber um objeto, você ganhar um algo que você não sabe nem de onde que veio. Às vezes é preferível você ficar sem, do que às vezes um objeto ali que pode trazer um peso, trazer uma maldição. E parece que isso é um peso, assim, da minha vida, do quarto. O quarto ficou amplo, ficou grande, até facilitou para eu poder pintar. Foi nessa época da pintura. Foi nessa época que Deus foi me revelando o espírito da sujeira. Foi assim, logo uns tempos depois, acho que 1 ano, 2 anos depois. Deus foi me trazendo a reflexão da importância desses espíritos, da atuação desses espíritos, espírito da sujeira, objetos malditos, né? De ambientes. Deus foi me trazendo a clareza e a consciência de situações dessa natureza. Então, muito cuidado. Há quem diga que orou, quebrou a maldição e tá tudo certo. Mas, irmãs, eu penso que tá? Minha opinião pessoal, e você pode discordar se você assim desejar. E não tem problema nenhum nisso, viu? Há quem não, é só orar aqui, quebrar a maldição e usar e tá tudo certo. Mas eu penso que não, viu, irmãs? Eu penso que não. E eu fico naquela palavra de Josué.
onde Josué ali, diante daquela capa babilônica, ele poderia ter orado, quebrado aquela maldição e ter ficado com a capa de ouro, de prata, aquela capa, né, para ele. Mas não, irmãos, aquilo ali foi um objeto amaldiçoado. Então esse foi o mistério do guarda-roupa, né, que eu coloco, o mistério do guarda-roupa. E certamente, viu, irmãs, se naquela época não tivesse um alinhamento, ali mergulhado em águas profundas com Deus, estaria com aquele guarda-roupa até hoje, hein? Trazendo peso, trazendo desconforto, emperrando muitas coisas. Graças a Deus que Deus deu livramento para a honra e glória do nome dele. Amém? Que Deus abençoe e espero que esse vídeo ele sirva de edificação e quem sabe aí algum objeto. Se Deus mandou falar isso aqui é porque certamente tem endereço certo, pessoa certa. Que Deus abençoe e fica na paz.